Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a glamorização dos bandidos nesse país. Não é novidade, é um fato de que a mídia esquerdista, conforme o próprio Olavo de Carvalho relata e nós podemos perceber, a mídia ela é progressista e de esquerda. E ela defende bandidos. Ela faz uma glamorização dos bandidos, né? Os bandidos para a esquerda, eles são tratados como vítimas da sociedade. É sempre aqueles coitadinhos, são sempre os coitadinhos. Os direitos humanos são só para bandidos nesse país. A Rede Globo fez um desserviço ao Brasil ao mostrar primeiro que é uma insistência, vejam que só pautas progressistas. Homossexualismo, bandido, glamorização de bandido, droga, tudo, aborto. É só pautas progressistas e de esquerda. É só isso. Sendo que o brasileiro, em sua maioria, é conservadora. A Rede Globo fez um desserviço ao país ao fazer uma propaganda, ao fazer um programa em que mostrava a vida de pessoas trans, de criminosos trans na cadeia, e dentro desses criminosos mostrou uma tal de Suzy, que relatou que todos os seus problemas que passava na cadeia e que não recebia visitas. E o Dr. Drauzio foi lá e deu um abraço fraterno nessa pessoa. Depois disso, essa tal de Suzy, ela começou a receber cartas e até vaquinha, vejam. Mas a Rede Globo não mencionou o crime que essa pessoa cometeu. Qual o crime dessa pessoa? Estupro de um menino de 9 anos e depois assassinou este menino estrangulado, deixou por 48 horas o cadáver dessa criança e depois jogou numa lata de lixo qualquer. Então, ou seja, é um monstro psicopata. É um monstro psicopata que a Rede Globo tentou humanizar essa pessoa, né? Sendo que isso não sou eu que estou falando, isso é a psiquiatria. Psicopatas são seres amorais, são seres que não têm empatia. Eles têm que ser extirpados da sociedade para a proteção da própria sociedade. Isso aí eu estou falando em termos de psiquiatria. Um ser desprezível que estupra uma criança e mata degolada é um psicopata. Ele vai e tanto é que parece que até a tia desse sujeito relata que não é o primeiro caso de estupro de menores que ele comete. Quer dizer, então, vejam o absurdo que nós chegamos. Tem um livro que eu vou deixar aqui para vocês, é Bandidolatria e Democídio, do promotor Diego Pesce. Ele relata toda essa glamorização dos bandidos pela justiça, né? Pela essa justiça progressista. Nós temos a audiência de custódia. A própria Rede Globo e emissoras de esquerda sempre tratam o policial como um porco sádico, como um fascista. Não estou dizendo aqui que a polícia não tenha seus maus elementos, mas generalizar, dizer que, que o policial é um sádico. O policial, ele defende a sociedade, está ali colocando sua própria vida em risco para defender a sociedade, para nos livrar desses marginais, né? Mas a esquerda progressista glamoriza essas pessoas. Isso aí já vem desde a época do Comando Vermelho, lá no presídio de Bangu. Tem até um livro do professor Olavo que relata a ligação entre a esquerda e o crime organizado. O nome do livro é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Eu recomendo também a leitura, que faz uma ligação entre o crime organizado e a esquerda revolucionária.
que trata o bandido, que é o lumpenproletariado, que é a arma revolucionária da esquerda. Então, vejam que é um fato que essa mídia, ela trata bandido, glamoriza bandido. Ora, por favor, eu já vi documentários no Netflix em que entrevistam criminosos, mostram a versão do criminoso, mas nesses documentários norte-americanos, vejam a diferença. Nesse comentário norte-americano mostra o lado também dos acusadores. O lado, né, o outro lado, para que a pessoa ela faça seu julgamento. Lógico que o bandido sempre vai se fazer de vítima, de coitadinho. O bandido sempre é uma vítima. E agora tu imagina se tem os canais vagabundos como esse, né, com médicos, esse Drauzio Varilla aí, além de ser um analfabeto, o próprio Olavo já escrachou ele, um sujeito que gosta de fazer pautas ideológicas, ele fala além da medicina, e outra coisa, se ele realmente fosse um médico, se voltasse para a ética, ele deveria ter feito o papel dele, que é ir lá e levar remédios, tratamento, mas não levar esse lado ideológico, como ficou bem claro nesse programa, nessa reportagem com essa Suzy. Ora, olha o desserviço que prestou. Após este programa, vejam, até vaquinha foi feita para essa Suzy, para essa trans Suzy. O que as pessoas têm a ver se é transexual, se é bandido igual? Não interessa saber se é trans, tá entendendo? É bandido. Né? E dentro da cadeia tem prostituição, tem sim. Isso aí, qual é a novidade quanto a isso? O transexual tem suas relações sexuais lá, muitas vezes pega até AIDS lá dentro por culpa deles que não se cuidam, e eles fazem todo um vitimismo com essas pessoas. Vejam que depois desse programa, essa Suzy recebeu várias cartas, recebeu uma vaquinha, recebeu dinheiro. Olha o desserviço que essa televisão presta. Isso é ou não é uma inversão de valores? É claro que é. Tem toda a razão a família brasileira de estar indignada com essa é uma total inversão de valores. A Rede Globo é uma televisão que inverte valores. Ela mostra que, olha nos programas, eu não assisto essas bosta aí, nenhuma novela, não dou audiência para essas porcaria, mas é só homossexual sendo tratado como pessoas do bem. O casal hétero sempre são os pilantra que trai a mulher, o marido. São sempre o lado ruim, é tudo para inverter o valor, para enfiar na cabeça das crianças, incentivando aqui o homossexualismo. Eu não estou sendo contra a opção sexual da pessoa, mas uma coisa é deixar de forma natural, outra é tu incentivar as crianças ao homossexualismo. Isso é um absurdo. É uma rede é uma rede de televisão, é um esgoto, é um verdadeiro esgoto. Cada vez mais eu fico mais indignado como cidadão. Não é possível uma coisa dessa. E ainda depois reclamam quando não tem verba do Estado, o Estado não tem que dar nada para não tem que ser dado. E olha, eu vou mais além. Essas empresas que patrocinam essa televisão, elas têm que começar a sofrer também na pele, boicote, porque isso é um desserviço à família brasileira, à moral. É uma inversão total de valores, é uma glamorização de bandido. O policial sempre é visto como um sádico, né? Eles pregam o desarmamento, pregam o aborto, incentivam a ideologia de gênero, a homossexualidade. E com certeza não é o que a maioria dos pais
grande maioria dos pais brasileiros, da família brasileira, não quer. Eles invadem a nossa casa e ainda por cima ensinam tudo isso para os nossos filhos. Colocam nossos filhos contra nós, contra a nossa educação. É de se indignar. Mas isso tudo é da glamorização do bandido, isso tudo é essa inversão de valores que essa esquerda progressista quer fazer. Isso tudo a pessoa tem que ler. Então o brasileiro ele tem que se informar, tem que ler. Chega de dar audiência para essa gente. Chega. Nós temos que ter leis mais rígidas. Para mim, um sujeito que pratica uma coisa dessa teria que ter pena de morte. Bem feito que ele não recebe visita lá na cadeia. Quem é que vai querer visitar um traste deste? Quem é que vai querer visitar um monstro deste? Que estupra, que mata um menino de 9 anos, degolado, asfixia. Tu consegue se imaginar uma coisa dessa, o sofrimento desse menino, dessa família? E ainda a Rede Globo, de uma maneira cínica, ainda vai lá e sabe? Aquele programa, quem assistiu tempo atrás, aquele da Dona Regina, falando que a Rede Globo mostrando aquele episódio lamentável daquele marmanjo pelado e aquela menina tocando no corpo do marmanjo pelado, e a Dona Regina, sabe, representante da família brasileira, do povo brasileiro, falando que aquilo ali não estava certo, um absurdo, e aqueles artistas, aqueles atores globais lá, com aquela cara de nojo. Mas o que teve de prender? Sabe, o que teve? Olha, essa gente, elas já estão toda pervertida. Os valores dessa gente eles já não seguem mais os valores normais de uma. O que tem de mais uma criança tocar no corpo de um adulto estranho pelado? Olha só, o que é isso? Isso não incentiva a pedofilia. Tudo que eles querem incentivar o homossexualismo, a pedofilia. Um adulto pelado é uma obra de arte. É tudo uma inversão de valores. Tudo isso é obra de inversão de valores que essa esquerda progressista faz, destruindo as nossas bases civilizacionais, a nossa cultura, a nossa moral cristã. Desliga essas porcarias de televisão. Obrigado.